Será que os modelos de inteligência artificial são capazes de descobrir como as pessoas aprendem? Então, linguagens impossíveis mostraram um jeito. É a notícia de hoje, um estudo muito interessante que vai nos explicar que nós temos os linguistas estão aprendendo cada vez mais sobre como a gente aprende. Então vamos dar uma olhadinha. A gente bem sabe que aprender uma língua não é aquela coisa, né? Pode ser bem difícil, né? Pode não ser tão difícil. Afinal, tem bebê no mundo que consegue fazer em alguns poucos anos, né? Só que descobrir o processo como a gente aprende uma língua já é outra coisa. Então os linguistas eles criaram algumas teorias elaboradas para explicar como isso acontece. E os avanços em aprendizado de máquina, inteligência artificial, adicionaram uma nova complicação aqui. Porque os cientistas da computação começaram a construir modelos de linguagem que alimentam esses chatbots, como o ChatGPT, e deixaram de lado nisso décadas de pesquisa em linguística. E, bem, parece que valeu a pena, né? Mas será que as criações estão realmente aprendendo? Então, o Tal Linzen, um linguista computacional da Universidade de Nova York, apontou, né? Mesmo que eles façam algo que se pareça com o que um humano faz, eles podem estar fazendo isso por razões muito diferentes, não necessariamente o aprendizado. Então não é apenas uma questão de discutir sobre definições, porque se os modelos de linguagem realmente estão aprendendo a linguagem, os pesquisadores podem precisar de teorias novas para explicar como eles fazem isso. Mas se os modelos fazem algo mais superficial, então daí o aprendizado de máquinas não terá nada para nos dizer assim em relação à linguística. Aqui cita-se o Noam Chomsky, que é um titã do campo da linguística, que defendeu publicamente a última visão, dizendo que o aprendizado de máquina não está fazendo nada demais em relação à linguística. Ele escreveu um artigo de opinião no New York Times em 2023, com outros dois coautores, argumentando, né, que os modelos de linguagem têm princípios que parecem contraditórios. Eles são irrelevantes para a linguística porque eles aprendem muito bem. E os autores lá alegaram que os modelos podem dominar línguas inclusive impossíveis, que são aquelas governadas por regras diferentes daquelas de qualquer língua humana conhecida, tão facilmente quanto as possíveis, já indicando uma questão de linguística, então. Recentemente, 5 linguistas computacionais colocaram a afirmação do Chomsky à prova. Então eles modificaram um banco de dados de texto que estava em inglês para gerar uma dúzia de línguas impossíveis. E aí descobriram que os modelos de linguagem tinham mais dificuldade em aprender essas línguas do que o inglês comum. Eles até publicaram o artigo Missão Modelos de Linguagem Impossível e recebeu o prêmio de melhor artigo lá na conferência da Association of Computational Linguistics, agora em 2024. É um ótimo artigo, disse Adele Goldberg, o linguista da Universidade de Princeton. É absolutamente oportuno e importante. Os resultados estão sugerindo que os modelos de linguagem podem ser ferramentas úteis para pesquisadores que buscam entender os balbúcios dos bebês. Questões do tipo que se bebês já têm alguma linguagem própria. O que mais? Essa questão das barreiras linguísticas, ela surgiu durante a primeira metade do século XX. A maioria dos linguistas estava preocupada em catalogar as línguas do mundo. No final da década de 50, o próprio Chomsky liderou uma abordagem alternativa, se baseou em ideias de computação teórica, de lógica matemática, numa tentativa de descobrir essa estrutura universal que é subjacente a todas as línguas. Então o Chomsky argumentou que os humanos eles devem ter um maquinário mental inato, dedicado especificamente ao processamento da linguagem. E isso até explicaria muitos grandes mistérios na linguística. Por exemplo, a observação de que algumas regras gramaticais simples nunca aparecem em nenhuma língua conhecida. Afinal, né, se o aprendizado de línguas funcionasse da mesma forma que outros tipos de aprendizado, isso não favoreceria algumas regras gramaticais em detrimento de outras, né? Mas se a linguagem realmente é especial, que é exatamente o que se esperaria, qualquer sistema especializado de processamento de linguagem necessariamente predisporia os humanos a certas línguas, fazendo com que outras fossem impossíveis. O pesquisador Tim Hunter, da Universidade da Califórnia, Los Angeles, linguista também,
fala assim, né? Realmente não faz sentido dizer que os humanos são programados para aprender certas coisas, sem dizer que eles também são programados para não aprender outras coisas. Então a abordagem de Shonks logo se tornou a linha dominante da pesquisa linguística teórica. Foi meio século dessa forma até chegar à revolução das máquinas. Os modelos de linguagem hoje eles são baseados em estruturas matemáticas, que são as redes neurais. A gente já conhece aqui, né? Processam dados de acordo com conexões entre neurônios, reproduzindo o cérebro humano, né? A força de cada conexão é quantificada por um número, que são os pesos. E para construir um modelo de linguagem, os pesquisadores escolhem um tipo de rede e depois atribuem pesos aleatoriamente às conexões. No começo, o modelo vai vomitando um monte de bobagem, daí os pesquisadores vão treinando o modelo para prever cada vez melhor como as frases continuarão. Vão fazendo isso várias e várias vezes com modelos muito grandes de textos. E aí, cada vez que o modelo vai vendo um bloco de texto, ele vai prevendo, com vários ajustes, ele logo aprende a fazer frases extremamente fluentes. Os modelos de linguagem humanos diferem de várias formas. Um dos exemplos é que os modelos de última geração hoje, eles precisam ser treinados em trilhões de palavras, muito mais do que um ser humano vê numa única vida. Mesmo assim, os modelos de linguagem nos ajudam a fornecer um novo caso de teste para o aprendizado de linguagem. Alguma coisa que contorne restrições éticas em vez de lidar com bebês humanos, né? Isabel Padadimitriou, linguista da Universidade de Harvard, ela comentou que não tem um modelo animal de linguagens. O modelo de linguagem é a primeira coisa que a gente precisa testar de forma intervencionista. E o fato de os modelos de linguagem funcionarem é prova de que algo semelhante ao aprendizado de linguagem pode acontecer sem nenhuma das máquinas especializadas que o Chomsky propôs. Então, alguns sistemas baseados em rede neural têm funcionado melhor em relação ao processamento de linguagem. Claro que esse procedimento ignora tudo que os linguistas aprenderam nas últimas fases. E que mais? Tem mais umas coisas. Em 2020, o Mitchell e o Jeffrey, esse aqui é o Mitchell, tá? E o Jeffrey, ele um psicólogos, né, da Universidade de Bristol, eles estudaram a maneira incomum com que as redes neurais têm aprendido e se isso afetaria a capacidade de dominar línguas impossíveis. Que teste que eles fizeram? Inventaram uma língua totalmente do zero e tentaram aplicar a inteligência artificial para ver se elas aprendiam. Criaram um conjunto de dados para isso, uma língua artificial criada por regras inclusive bizarras, e foram tentando. Começaram com 4 cópias de um modelo de linguagem não treinado, foram treinando cada um aos poucos, as línguas impossíveis, o inglês não modificaram, finalmente deram um teste de gramática e mesmo assim os modelos treinados aprenderam muito bem e parece que os modelos estavam fazendo o impossível, né? E até o Chomsky citou em 2023 esse resultado, dizendo que os modelos de linguagem eram inerentemente incapazes de distinguir entre línguas possíveis e até as mais caricaturalmente impossíveis. Então era isso. Foi. Só que não fechou. Ainda agora em 2023, uma nova pesquisadora que começou pós em Ciência da Computação em Stanford começou a observar as críticas do Chomsky sobre os modelos de linguagem. Elas apareciam em discussões informais entre os seus colegas, mas quando a Julie Kalini, olhou para a literatura, viu que não tinha nenhum trabalho empírico sobre essas línguas impossíveis. E aí ela decidiu aplicar esse trabalho com rede neural. Ela entrou em parceria com Christoph Popets e propôs um estudo de como que a gente aprende línguas, inclusive impossíveis. E eles levaram o trabalho adiante, testaram com vários modelos, usou rede de transformador, que era o GPT-2, que é o de 2019, que não foi disponível para o público naquela época, para o público amplo, né? E foram treinando os dados e aprendeu que um transformador pode aprender qualquer coisa. E foi bem interessante porque achavam que isso não seria possível, que a linguagem humana pudesse ter alguma outra condição, enfim, não foi o que aconteceu. Daí a notícia de inteligência artificial, bem interessante,
mesmo línguas totalmente complicadas podem ser aprendidas por inteligência artificial e talvez a gente às vezes não tenha capacidade, né, de observar, aprender sobre linguagem olhando o que a inteligência artificial faz. Ainda parece ser coisas diferentes. O que o computador faz, o que nós, seres humanos, fazemos com a linguagem. Está aí, um abraço, deixe seu comentário e me segue para mais.